Gênesis capítulo 5, versos 21 a 24. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos olhar outros textos também. Mas eu queria meditar com vocês, à luz das Escrituras, sobre um homem que andou com Deus. Diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Até aí. Vamos orar? Mas eu gostaria que você hoje fizesse uma oração por você. Esqueça a segunda-feira. Peça por você nessa hora. Peça a Deus ajuda, para que você consiga também andar com Deus. Implore ao Senhor a graça do Senhor sobre a sua vida. Deus, o Senhor sabe como essa mensagem tem mexido comigo e o quanto eu preciso andar com o Senhor. O quanto eu preciso da graça resgatadora. O quanto eu preciso da ação do Teu Santo Espírito, vencendo as minhas resistências, a dureza do meu coração. E eu imploro nessa hora por um derramar do Teu Espírito sobre a vida do Teu povo. Uma ação graciosa. Primeiro nos convencendo de que sem Ti nada podemos fazer. Nos resgatando, nos restaurando. E se há alguém aqui nessa noite que ainda não teve um encontro real com Jesus Cristo, aquele que nos capacita a andar contigo, que isso aconteça, Deus. Mas se há alguém no nosso meio também que está andando distante do Senhor, use esse momento para nos resgatar. Fixa os nossos olhos em Cristo Jesus. Converte-nos e seremos convertidos. Transforma o nosso coração. Não nos entregue a nós mesmos, nossos pecados. Mas Deus continua operando o grande resgate na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 3 homens trabalhavam na construção de uma grande catedral. Perguntaram para um deles, que estava sujo, suado, carregando pedras: "O que você está fazendo?" Bem irritado, ele disse: "Você não está vendo? Estou carregando pedras, é a única opção de trabalho que eu tenho." Perguntaram para o outro homem, que também estava carregando pedras, trabalhando na construção daquela catedral: "O que você está fazendo?" E a resposta dele foi: "Eu tenho família, preciso sustentar a minha casa, e o único trabalho que eu consegui foi carregar essas pedras." Encontraram com o terceiro homem, coberto de poeira, suado, carregando pedras, porém com um sorriso no rosto, cantando uma música. Perguntaram para ele: "O que você está fazendo?" Ele parou, deixou as pedras, olhou para a construção e disse: "Eu estou construindo uma catedral." A motivação era outra. O texto de hoje sempre me chamou a atenção. Se você está acompanhando a série O Teatro de Deus, você percebeu que eu pulei esse texto. Eu venho ensaiando já há algum tempo em pregar essa passagem, mas não me senti ainda preparado, mas hoje chegou o momento. É um texto que grita ao meu coração, que me desafia, porque o texto diz assim: Enoque andou com Deus e foi levado para si. Antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que eu estou aqui apoiado nos ombros de um pregador chamado Dr. Stuart Olyott. Eu já mencionei esse homem em vários estudos e pregações. Ele faleceu no ano de 2024 com 91 anos.
É um pregador paquistanês que exerceu o seu ministério no país de Gales. Veio ao Brasil várias vezes. E uma característica do Dr. Stuart Olliott é que ele era sempre bem-humorado. Um senhorzinho e que pregava sempre com bom humor. Algumas perguntas são levantadas quando olhamos para essa passagem. Quem foi Enoque? O que ele fez? Em que contexto Enoque viveu? Por que ele fez o que fez? Existem alguns Enoques no livro de Gênesis. O primeiro Enoque que é apresentado na Bíblia é um filho de Caim, do capítulo 4. Um outro Enoque nós encontramos no capítulo 25, ele é neto de Abraão. Um outro Enoque também nós encontramos no capítulo 46, ele é filho de Rúben. Mas esse Enoque aqui é o filho de Jared. É o nosso Enoque. Sem dúvida, é um dos personagens mais fascinantes de toda a Bíblia. Apesar de poucas informações, ele é importantíssimo na história da redenção. Principalmente por causa do período em que Enoque viveu. Se você acompanhou a série, você sabe que nós já estudamos Gênesis capítulo 3, onde aconteceu aquela queda, que eu chamei de dobradiça da história, onde nós fomos expulsos do jardim. Estamos agora fora do Éden, que é uma expressão que eu sempre uso. E andar fora do Éden significa andar no mundo amaldiçoado por Deus. Aqui temos a presença de Satanás. Nós temos a presença do pecado restante. Temos que conviver com espinhos, com a maldade humana, a criação se rebelando contra o homem. E o retrato que nós encontramos na Bíblia da vida fora do Éden é assustador. Começa com um irmão assassinando outro irmão. Caim matando Abel. Filhos da mesma mãe, do mesmo pai, que nunca assistiram uma série, não jogaram videogame, não sabem da maldade, não sabiam da maldade que nós sabemos hoje. Nós já vimos também na série O Teatro de Deus que no capítulo 6, eu li hoje o capítulo 5, no capítulo 6, Deus já vai mandar um juízo sobre a terra, o dilúvio. Significa então que Enoque viveu no período pré-diluviano, antes do dilúvio, onde os primeiros capítulos da Bíblia mostram para nós a degradação que o pecado fez na raça humana. Você encontra logo nos primeiros capítulos da Bíblia assassinato, desvalorização da vida, poligamia, desvalorização dos relacionamentos, de tal maneira que o capítulo 6 é marcado por um versículo aterrorizante. Projeta. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. E é justamente nesse contexto, com essas palavras, que nós encontramos um homem que andou com Deus. Um homem que viveu nesse período sendo sal da terra e luz do mundo, um descendente da mulher, que nos ensina que por mais que não sejamos notados, que as pessoas não falem muito de nós, pela fé em Jesus Cristo, as trevas ao nosso redor não precisam ser completas. Enoque está aqui, irmãos, para mostrar para nós um contraste. Adão viu Enoque andando com Deus. Adão, que andou com Deus no jardim, foi expulso porque se rebelou contra Deus, não quis andar com Deus. Agora ele vê alguém fora do Éden, andando com Deus. Eu já falei para vocês que o livro de Gênesis é um livro que é chamado o livro dos princípios. Nós temos ali o princípio do mundo, o princípio do pecado. E eu queria olhar rapidamente com vocês umas pessoas que viveram no período de Enoque. O que elas estavam fazendo? Acompanhem comigo aí Gênesis 4, versos 20 a 21. Algumas pessoas são mencionadas nessa lista de nomes. Diz assim, o verso 20. Ada deu à luz a Jabal, que foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Princípio aqui dos fazendeiros. Aqui começa um fazendeiro na história da humanidade, investindo a sua vida em criar gados no agronegócio. Então, o Jabal estava criando gados. Mas uma outra pessoa também é mencionada, o seu irmão Jubal. Olha o que o Jubal estava fazendo. O nome do seu irmão era Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Um estava criando gados, o outro estava criando instrumento musical.
Começando aqui, os músicos, criando instrumentos musicais. A harpa, a flauta. Quem sabe um dia ele estava perto de um bambuzal e o vento passou no bambu e fez um som. Ele percebeu uma nota. E ali começou a desenvolver a flauta. Mas tem outra pessoa também que estava fazendo algo nesse período. Olha aí para o verso 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim era Naamá. Tubal-Caim estava trabalhando com ferro. Nós temos aqui o primeiro metalúrgico, o primeiro ferreiro. Sabe o que isso nos ensina? Ensina sobre a graça comum, que o pecado não destruiu a imago Dei, a imagem de Deus no homem. O que significa ser criado à imagem de Deus? Significa que nós temos a capacidade criacional a partir da criação de Deus. O homem é capaz de criar música, instrumentos, criar gados, desenvolver fazendas. O pecado não destruiu a imagem de Deus, ele amassou, ele desfigurou, e você faz hoje as coisas com motivação errada. Então nós temos aqui o que algumas pessoas estavam fazendo no tempo de Enoque, criando gado, criando música, arte, trabalhando com ferro. Mas e o Enoque? O que o Enoque estava fazendo nesse período? Os versos 20 e 24, projeta para mim. Começa com as seguintes palavras: Enoque andou com Deus. No verso 24 também é repetido: Enoque andou com Deus. Mas o ponto é, irmãos, o que significa andar com Deus? O verbo que Moisés usou aqui, ele não é algo comum. O que Moisés está dizendo aqui é que Enoque tinha prazer em Deus. Enoque se dedicou a ser um amigo de Deus. A ideia é que um relacionamento prazeroso, e numa linguagem bem das redes sociais, Enoque curtia andar com Deus. Augustus Nicodemos, que tem um comentário em Gênesis, ele diz algo muito interessante. Essa expressão é usada para dizer que Enoque se relacionava com Deus de maneira tão íntima que era como se ele fizesse isso o tempo todo. Não era um andar com Deus em algum momento da vida, não era uma fase da vida. Enoque andou com Deus. Eu sei que você deve estar achando estranho, porque o texto no português não diz isso. No português nós temos o verbo sendo conjugado no passado, no presente e no futuro. Enoque andou com Deus, Enoque anda com Deus, ou Enoque andará com Deus. E aqui eu vou ter que me apropriar, não porque eu sou fera, mas porque eu estou nos ombros dos grandes, do hebraico. A palavra hebraica aqui, irmãos, traz a ideia de intensidade. Deixa eu ilustrar. Imagine você tem duas filhas. E as duas filhas fazem aula de natação. Você chega para uma filha e fala assim: filha, hoje tem aula de natação. Ela fala: hoje? Não dá para transferir para amanhã? O pai: não, filha, é hoje. Que horas que é a aula de natação? Aí o pai diz assim: é à tarde. Puxa, tá bom, pai. Faltando 10 minutos para a aula de natação, ela não está pronta ainda. O pai: filha, está na hora, vamos embora. E ela então se prepara, faz a aula de natação. Antes da aula de natação terminar, ela já diz: chega, tá bom por hoje. Se você perguntar para esse pai: a sua filha fez aula de natação? Ele diria: fez. Mas não seria a palavra que Moisés usou. Agora vamos imaginar a outra filha. A outra filha, quando o dia amanheceu, ela já diz para o pai: pai, hoje tem aula de natação. O senhor está lembrado? Pai: sim, filha, mas é só à tarde. Chega na hora do almoço, ela diz novamente: pai, o senhor não esqueceu da aula de natação, né? Não, filha, fique tranquila. 45 minutos antes de começar a aula de natação, a menina já está pronta. E ela nada, com todo prazer. Quando o professor diz acabou, ela pede: deixa eu nadar mais um pouquinho. É essa a ideia. É essa a ideia de alguém que andou com Deus. É isso que Moisés está dizendo. Enoque tinha prazer em Deus. Enoque andou com Deus. Mas quando Enoque andou com Deus, por
Porque esse que é o ponto, porque na nossa cabeça existe aquela ideia assim, aquela época era fácil andar com Deus. Eu quero ver andar com Deus em 2026. Enoque andou com Deus numa vida que não é diferente da minha e da sua. Vou provar para vocês. Diz o texto que Enoque se casou. Diz o texto que Enoque teve filhos. Sabe o que isso significa? Que Enoque andou com Deus solteiro, Enoque andou com Deus casado, e Enoque andou com Deus com filhos. Isso contraria aquela ideia de que para andar com Deus eu preciso ir para uma caverna ou para o mosteiro. Não dá para conviver com pessoas e andar com Deus, eu preciso me afastar dos homens. Enoque se casou e andou com Deus. Enoque teve que trabalhar para sustentar a sua família. E andou com Deus. Enoque andou com Deus tendo que lidar com patrão. Enoque andou com Deus tendo que lidar com colegas de trabalho. Enoque andou com Deus lidando com funcionários. Enoque andou com Deus sendo patrão. Enoque, porque era casado, acordou de madrugada porque a criança estava com dor no ouvido. Enoque teve que trocar fraldas. Enoque teve que enfrentar uma noite de choro de uma criança. Enoque andou com Deus quando os filhos eram adolescentes. Por que nós falamos assim? Com filho adolescente, pastor, não dá para andar com Deus. Enoque andou com Deus quando os filhos começaram a namorar, que dá um trabalho danado. Essa é a ideia. Enoque andou com Deus. Porque constantemente nós falamos assim, naquela época que eu era criança, que eu não tinha preocupação com nada, aquela época era maravilhosa. Ali eu andava com Deus, na simplicidade da minha vida. Eu não conhecia a maldade humana. Aí chega a época da faculdade, ou da adolescência, aí você diz assim, agora fazendo faculdade, pastor, é difícil andar com Deus. Só não sabe a tentação que é na faculdade. Pastor, era fácil mesmo andar com Deus quando era solteiro. Casado, andar com Deus, com alguém que te contraria. Não é fácil andar com Deus. É fácil andar com Deus quando você não tem que trabalhar e é sustentado por papai e por mamãe. Ah, pastor, tempo bom de andar com Deus é quando não existiam as crianças. Era só eu e a esposa, a gente se programava, conseguia sair no tempo certo, a gente passeava, não tinha problema. Tempo bom mesmo, gente, era quando eu não era pastor, era fácil andar com Deus. Porque só tinha que lidar com os meus problemas, agora eu tenho que lidar com os problemas dos outros. Não vai faltar desculpa para mim e para você, é isso que eu quero dizer. Quando chega numa certa idade, nós falamos assim, eu não tenho mais saúde, pastor. Agora não tem como andar. O que eu vou fazer agora para andar com Deus? Eu não tenho mais saúde. A juventude já foi. Aquela época era mais fácil. Gente, sabe aquele saudosismo que todo mundo tem? E parece que um dia que você já viveu no novo céu e na nova terra. Isso é saudosismo. É porque a gente não tinha toda a informação daquela época nossa. Às vezes nós temos a mania de olhar para o nosso tempo e dizer, gente, o mundo está de perna para o ar. Ei, fora do Éden, nunca foi fácil. Eu vejo pais dizendo o seguinte, nos dias de hoje é difícil criar filhos. Gente, era fácil criar filhos. Na época de Moisés, quando havia um decreto para matar todas as crianças. Era fácil criar filhos na época de Jesus, onde também mandou matar todas as crianças. Quando foi fácil fora do Éden? Quando foi fácil? Enoque andou com Deus, preste atenção, no meio da impiedade, numa sociedade afundada no pecado, em um dos períodos mais difíceis da história da humanidade, o período pré-diluviano. Onde é marcado pela frase, o Senhor viu a maldade do coração do homem, que era continuamente.
É esse o período que Enoque andou com Deus. E se você é um leitor atento da Bíblia, você sabe que no capítulo 6, Deus diz para um homem: Noé, construa uma arca. E Deus manda sim um juízo e mata a população quase toda. 8 pessoas são salvas. Esse é o período que Enoque andou com Deus. Mas eu já falei para vocês em outro momento que o Novo Testamento, ele ilumina o Velho Testamento. E olha o que Agostinho disse, eu gosto dessa frase de Agostinho. O Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo é revelado no Novo. Veja como o Novo Testamento amplia para nós o contexto da época de Enoque. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, vá para o penúltimo livro da Bíblia, Judas, que só tem um capítulo. Judas capítulo 1. Judas capítulo 1 diz assim: foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores preferiram contra ele. Enoque era um profeta, gente. Enoque andou com Deus sendo um pregador rejeitado pela impiedade da época, vivendo num período dificílimo, um período onde a impiedade estava reinando. Eu sei que é mais fácil olhar para a nossa história e dizer assim: gente, na época de Abraão era fácil andar com Deus. Não tinha internet para atrapalhar a vida da gente, não tinha as coisas que nós temos hoje. Nos nossos dias não dá para andar com Deus, o sistema político não ajuda, aquela turma de Brasília faz a gente sair da graça. Ei, comigo aqui agora, não use nunca mais essa expressão cair da graça. Você já entendeu o que significa cair da graça? É se desligar de Cristo. Às vezes eu vejo o pessoal falando assim: fulano me tirou da graça. Você está maluco? Te tirou da graça? Tirar da graça é te desligar de Jesus Cristo. Não use isso. E às vezes nós olhamos para esse período e falamos assim: está todo mundo me tirando da graça, eu não consigo andar com Deus. Enoque era um pregador, Enoque era um profeta, na verdade foi o primeiro profeta que nós temos notícia. E qual era o conteúdo da profecia de Enoque? Enoque profetizou sobre Cristo, referindo ao juízo de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Aquilo que aconteceu ali no dilúvio, em Gênesis capítulo 6, não era ainda o grande juízo de Deus sobre a terra. Porque é aquilo que vai acontecer naquele último dia, onde vivos e mortos serão julgados. Enoque, então, caminhou nesse mundo caído, fora do Éden, olhando para o final da história. Enoque pregou Cristo. Eis que o Senhor vem. O texto diz que Enoque andou aqui com os olhos acima do sol, olhando para a vinda de Cristo. Não tirava os olhos. Por isso, Enoque é um exemplo para nós, sim. Mas a Bíblia não colocou Enoque aqui para ser exaltado, mas para nos ensinar que aqueles que olham para Jesus Cristo têm condições de caminhar nesse mundo quebrado e caído. E jaz no maligno, andando com Deus. Queridos, quantas exortações nós encontramos na Bíblia sobre a necessidade de olhar para Jesus? Quantas? Quantas exortações nós temos? Fixe os olhos em Cristo, andando firmemente, com os olhos no autor e consumador da nossa fé. Mas por que o texto de Judas diz que Enoque é o 7º depois de Adão? Que história é essa de 7º? Quem aqui já ouviu falar em Lameque? Conhece Lameque? Já ouviram falar em Lameque? Lameque é um descendente de Caim, o terrível Caim, que é filhote da serpente. Lameque era polígamo. Lameque
chega na sua casa e ele já estava com 2 mulheres. E ele diz assim: Hades e Lá, ouçam minha voz, escutem o que eu vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem porque me matou, ou matei um homem porque me atacou, e um rapaz porque me feriu. Lameque é o 7º do lado da serpente. Deus está fazendo aqui um contraste de 2 pessoas fora do Éden. Enquanto um é descendente da serpente, o outro é descendente da mulher. Mostrando para nós que é possível viver nesse mundo quebrado e caído, andando com Deus, caminhando com Deus. Guerra do Voz, projeta. Em contraste com o orgulho e a arrogância de Lameque, Enoque é descrito como alguém, como quem andou com Deus. Deus coloca para nós assim, para a gente um retrato, o 7º de um lado e o 7º do outro. Um que andou com o diabo e outro que andou com Deus. Isso aqui é intencional para nós. Agostinho, não aquele da grande família, mas o Agostinho de Hipona, ele forneceu à igreja o que foi essencialmente a primeira filosofia da história na perspectiva cristã. Ele tem uma obra, a obra mais conhecida dele é a Confissão, as Confissões. Mas ele tem uma outra obra chamada Cidade de Deus, escrita em 413 a 426. E preste atenção no que Agostinho dizia. Olha só. 2 cidades foram fundadas por 2 amores. A terrena pelo amor a si mesmo e até o desprezo de Deus. A celestial pelo amor a Deus e até o desprezo de si mesmo. Qual é a ideia, irmãos? Que o mundo é dividido em 2 cidades rivais, 2 sociedades rivais, 2 amores rivais. Ele apresentou para nós uma cosmovisão, uma visão de mundo, uma maneira de enxergar o mundo que Jesus ensinou para a gente tão claro. Quem não é por mim, não é neutro, é contra mim. Quem comigo não se ajunta, espalha. Enoque caminhou fora do Éden, olhando para a cidade de Deus. Caminhou na cidade dos homens, com os olhos fixos na cidade de Deus. O tempo inteiro, olhando para Jesus, não tirando os olhos de Jesus. É a fé em Jesus Cristo que coloca você num relacionamento com Deus. Porque não sei se você sabe, você já nasceu na cidade dos homens. Você nasce do outro lado. Por isso é uma necessidade de uma conversão. Onde você está caminhando na direção errada, caminhando em direção ao inferno, e é preciso que haja uma conversão, uma mudança radical operada pelo Espírito Santo. E aí você passa agora a olhar para o autor da fé. Queridos, é possível que sejamos tomados por desânimo. Se fizermos uma introspecção sincera, um olhar para dentro de nós. Quando eu olho para dentro de mim, sinceramente, eu experimento desânimo. Quando eu olho para o meu redor, para as pessoas, eu começo a ficar iludido. Quando eu olho para as circunstâncias dessa vida, eu perco a coragem. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós encontramos esperança. E é isso que Enoque fez, andando no meio de pessoas terríveis. Ele olhou para Jesus o tempo inteiro. Curiosamente, Enoque foi um homem do seu tempo que menos viveu, gente. Enoque viveu 365 anos. O filho dele viveu 969 anos, o Metusalém. O pai de Enoque viveu 962 anos. Se você fizer uma comparação aqui, bem rápida, imagine alguém que o seu filho viveu 90 anos e o seu pai viveu 90 anos e você viveu 35 anos. Essa comparação. Enoque morreu muito novo. Mas quem sabe para ensinar para nós que não é o tempo que nós vivemos, mas como nós vivemos. Porque Deus não nos mede com uma fita métrica. Eu confesso para vocês que ao meditar nessa passagem, me fez repensar uma
oração que existe na Bíblia. Projeta. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Eu olho para essa vida de Enoque e fico pensando, quanto tempo desperdiçado na minha vida. Dias não contados. Isso acontece com você também? Uma menina de 6 anos ficou impactada com a história de Enoque e ela descreveu o que ela entendeu da história de Enoque. Ela disse assim: Deus tinha um amigo e ele se chamava Enoque. Todos os dias eles saíam para caminhar e conversar. Eles viam as flores, as cabras, as crias das cabras. E de repente Enoque ficou assustado diante de uma longa caminhada e disse: Senhor, nós andamos longe demais. A casa do Senhor está ali, mas eu não sei voltar para minha casa. Aí Deus olhou para Enoque e diz assim: um dia você virá morar comigo, não é verdade? Por que não agora? Enoque já não era, Deus o tomou para si. Eu penso que o pastor John Piper, estou lendo uma espécie de biografia do John Piper. Ele sintetizou naquilo que é uma das frases mais famosas do John Piper, que é central na teologia dele. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Irmãos, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Pergunto você, antes de fazer as aplicações, temos prazer em Deus? E eu penso numa oração que eu escutei uma vez: afasta de mim, Senhor, tudo aquilo que tem me afastado de Ti, que tira o meu prazer no Senhor. E vocês sabem muito bem que tem coisas que nos afastam de Deus. Termino com algumas aplicações para a nossa vida. O capítulo 5 de Gênesis é marcado. Fulano viveu tantos anos e morreu. É assim o tempo inteiro. A ênfase é que cada homem termina com morreu. Cainã morreu, Malael morreu, Jared morreu, Matusalém morreu, Lameque morreu. Também terminam com a palavra morreu. Contudo, há uma exceção na Bíblia. Enoque não morreu. Deus o tomou para si. O Novo Testamento, ele sempre ilumina o Velho. E mais uma vez nós encontramos uma informação no Novo Testamento importantíssima. Projeta para mim, Laura. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, porque antes de ser levado obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Pela fé em Cristo, pois a Bíblia diz que sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Pela fé em Cristo, Enoque foi levado. Aquilo que vai acontecer com você, se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, porque ainda que morra, viverá, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Mas preste atenção, porque o amanhã não nos pertence, pode ser a sua última vez, hoje ou a minha. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, e olha o que a Bíblia diz, projeta. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Existe um encontro inevitável. Jesus está vindo, gente. Isso aqui não é para colocar medo em ninguém. E nós estamos indo. Todos os dias o tempo diminui, o espaço diminui. Você pode ter um encontro com Ele, onde Ele será o seu Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou o encontro pode ser com o leão da tribo de Judá, com o juiz. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de reconciliação.
O relacionamento com Deus fora de Cristo não é um relacionamento de filho com um pai. É um relacionamento de um réu com um juiz. Mas o relacionamento de Deus com Jesus Cristo é um relacionamento de um filho amado, em quem Deus tem todo o seu prazer. A nossa caminhada com Deus começa e se desenvolve por meio do nosso relacionamento pela fé em Cristo Jesus. Você crê? Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Segunda aplicação. Projeta, Laura. Toda vez que eu penso no cristão que eu deveria ser, isso acontece com você? Sinto vergonha. Esse que sou. Gente, por que eu lutei tanto para pregar essa mensagem? Não tem sido fácil para mim. Talvez o maior desafio nosso não seja realizar algo extraordinário para Deus, mas caminhar diariamente com Ele. Confiar quando não entendemos, obedecer quando é difícil, permanecer fiéis quando ninguém está vendo. Cultivar uma intimidade com aquele que nos chamou. A pergunta não é o que estamos fazendo para Deus. A pergunta profunda é: estamos andando com Deus? Que desafio, gente. Porque andar com Deus não é só nesse momento do culto público. Você já prestou atenção quando Jesus chamou os 12 apóstolos? Projeta, Laura. Depois Jesus subiu ao monte e chamou o que ele quis. Vieram para junto dele. Então designou os 12, os quais chamou de apóstolo. Não pisque agora. Para estarem com ele. Para os enviar a pregar. E a exercer autoridades e expulsar demônios. Antes de ir, de fazer algo, Jesus chamou os 12 para estarem com Ele. Fiquem pertinho de mim. Discipulado é discípulo ao lado. Caminhe comigo. O meu grande desafio não é pastorear vocês diariamente. O meu primeiro desafio é andar com Jesus. Ter intimidade com Jesus. Você conhece a história de Marta e Maria? Vê se encaixou agora a história de Marta e Maria na sua cabeça aí. Duas irmãs que tiveram o privilégio de receber Jesus na sua casa. Naquele momento, Marta se preocupou em preparar uma comida para Jesus e os apóstolos, os discípulos que estavam com ele. E diz a Bíblia que Maria se aquedou aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. Marta, sem entender aquilo que é prioridade da nossa vida, que o chamado primário é estar aos pés de Jesus, chega para Jesus e quer ensinar Jesus. Ela disse: Senhor, o Senhor não se importa comigo, não está vendo a minha irmã sem fazer nada. Ordena-lhe que ela venha me ajudar. Qual foi a resposta de Jesus, gente? Marta, Marta, você está ansiosa com tanta coisa. Uma coisa só era importante. A sua irmã Maria escolheu a melhor parte. Entenderam, gente? Que o mais importante do que fazer para Deus é estar aos pés dele, caminhando com ele, pertinho dele. Terceira aplicação. Enoque tinha os olhos fixos em Jesus. Ele tinha consciência que todos serão julgados por Cristo. Para ele não importava o que as pessoas pensavam. Como é difícil viver nesse mundo corandeu, diante de Deus. Enoque não se importava com a opinião das pessoas, somente a opinião de Jesus é que importava. Ele é centrado em Cristo, a única opinião de verdade que importava para ele. É por isso que não é sobre Enoque, gente,
é sobre Cristo. E eu preciso da sua atenção redobrada agora. A oração não te aproxima de Deus. Quem te aproxima de Deus é Jesus Cristo. Entenderam? A oração que te aproxima de Deus é aquela focada em Cristo. Porque eu posso fazer orações egoístas e dizer no final, eu estou orando. Ler a Bíblia não te aproxima de Deus. Ler a Bíblia somente. Tem muita gente lendo a Bíblia hoje para debater com os outros, para achar erros na Bíblia. Mas ler a Bíblia com a intenção de se alimentar de Jesus, aí sim, aí te aproxima de Deus. A centralidade de Cristo é o fundamento da fé cristã. Jesus é o centro e toda a circunferência da Bíblia. É por isso que ele afirma categoricamente: sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há relacionamento com Deus. De tal maneira que você precisa orar em nome de Jesus, porque você não tem crédito diante de Deus. Esse é um dos lemas da Reforma Protestante. Solos Christus. Somente Cristo. E eu gosto muito do teólogo chamado Michael Horton. É um dos meus favoritos. Olha o que ele diz. Não há bênção ou mérito, nenhuma base para a esperança que possa ser encontrada fora de Cristo, mesmo no Pai ou no Espírito Santo. Até porque não existe relacionamento fora de Jesus Cristo. Você já entendeu quando a Bíblia diz, porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que o próprio Deus nos ajude a manter os nossos olhos em Cristo, porque assim conseguiremos andar com Deus fora do Éden. A pergunta que não quer calar é: você deseja isso? Esse é o ponto. Você pode sair daqui com mais informações sobre andar com Deus, mas você pode fazer uma oração, e eu tenho orado por mim, gente. Deus, me ajude a desejar andar contigo. Você pode se colocar de pé? Vamos falar com Deus? Vou te dar um tempo para você orar. Para você ter um tempo aí para falar com Deus. Pedir ao Senhor pela sua vida. Se a Bíblia diz que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem o consentimento do Pai, você não veio aqui à toa. E eu não estou aqui querendo te impressionar. Só estou sendo bíblico. Se você veio aqui é porque Deus desejava e desejou falar ao seu coração. Responda a esse Deus nessa noite, em oração. Fale com Ele. Deus, eu não sei como o Teu Espírito administrou essa palavra em cada coração aqui. Mas sem a Tua bênção fertilizando a palavra, Deus, nós vamos sair daqui com mais informações apenas. Nós imploramos pela ação graciosa, bondosa do Teu Espírito, que mexe conosco, que toca no mais íntimo do nosso ser, que nos faz desejar fazer a Tua vontade, que ordena o nosso mundo interior. Ó Deus, nos ajude, Deus. Temos desculpas e desculpas e desculpas para as nossas irritações, para os nossos ataques, para a nossa ignorância, para a nossa frieza espiritual, para a nossa negligência, mas nos ajude, porque nós temos o mesmo Cristo de Enoque. Nos ajude a olhar, Deus, para o Teu Filho
Fixa os nossos olhos no Gólgota, no túmulo vazio, no alto, Deus, no retorno do nosso Salvador. Nos ajude a andar debaixo do sol, mas com os olhos acima, olhando firmemente para o autor da nossa fé. Levanta os nossos olhos, Deus. A nossa maior dificuldade, nós confessamos, é que nós ficamos olhando para dentro de nós. Queremos ser o centro da nossa vida, Deus. Queremos satisfazer os desejos pecaminosos do nosso coração. Converte-nos e seremos convertidos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um cântico? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, a escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Amém. Meu irmão Márcio, ore por nós, meu irmão. Dino vai trazer o microfone. Depois eu estarei impetrando a benção. Tua bondade tem nos seguido, Senhor, e nós te louvamos por isso, ó Deus. Exaltado seja o teu nome, engrandecido sejas tu, Senhor. Porque o Senhor olhou para nós, ó Deus. E apesar de tudo que o Senhor viu, ó Deus, o Senhor nos quis. Sim, E o Senhor nos alcançou, ó Deus, por tua graça majestosa. Louvado seja teu nome, ó Deus. sim, Deus. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pelo teu perdão, pela tua misericórdia, Senhor. Sim, Deus. Muito obrigado também, ó Deus, pelo teu cuidado diário para conosco, Senhor. Porque Sim. o Senhor tem olhado para nós e por nós, Senhor. Sim, Obrigado, ó Deus, porque nós percebemos as tuas mãos nos sustentando, sim, nos direcionando, nos guiando, mesmo quando nós queremos outras coisas, ó Deus. sim. Mesmo quando nós buscamos outros caminhos, mesmo quando nós nos perdemos, Senhor. O Senhor tem buscado a cada um de nós, a cada dia. Sim, Deus. E nós te agradecemos do fundo da nossa alma, Deus, Sim, com Deus. todo o nosso coração. E te suplicamos, continua, ó Deus, Amém, nos Deus. sustentando dia após dia. Amém. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E agora, povo de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Rei, o Cordeiro, o Salvador, o Emanuel, que o amor de Deus, esse amor inexplicável, esse amor que ultrapassa a nossa compreensão, e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, Igreja Presbiteriana Cidade Nova, mas com todos que pela fé andam com Jesus Cristo e que estão sendo aperfeiçoados até o grande encontro naquele dia onde habitaremos com o Senhor para todo sempre. Amém, amém, amém. Uma semana abençoada. Final de semana, aniversário da igreja. Terça-feira nós temos estudo bíblico às 19h30.